Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo a um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa comunidade de corações amigos e de braços abertos que mais uma vez recebe com muita alegria você, sua família e seus amigos. Na verdade, a nossa missão é ser de fato uma comunidade receptiva e pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nesta ocasião, nós vamos dar sequência àquela mensagem que está sendo repetida nesse início de ano, que é como descomplicar a vida e ter a felicidade de uma vida mais simples. Descomplique. Este é o resumo da nossa mensagem. Nesta ocasião, nós vamos falar sobre como descomplicar a sua agenda, como colocar as suas prioridades alinhadas com as prioridades de Deus. E certamente há um fundamento bíblico, um fundamento das Escrituras Sagradas para lhe ajudar nessa direção. Espero que Deus fale profundamente ao seu coração, ajuste sua agenda e descomplique a sua vida. Deus te abençoe. Queridos irmãos, se vocês forem bastante atentos e estiverem nos 3 últimos domingos, os 2 últimos e neste, aqui na igreja, principalmente à noite, você deve ter percebido que nós estamos, neste começo de ano, falando sobre como descomplicar a vida. Nós entendemos aqui o pastoral em oração, pedindo a Deus que nos guiasse, que no começo de ano, no meio de tantas atitudes, de escolhas que precisamos tomar, de decisões que precisamos fazer, de coisas que precisamos priorizar, certamente nós poderíamos cair no erro de outros anos anteriores e começar a decidir o que fazer assim e acumular de maneira muito clara coisas e mais coisas, e aí chegarmos ao fim do ano mais uma vez e descobrirmos que não conseguimos atingir os nossos objetivos. E aí entendemos que a felicidade da vida cristã está relacionada à simplicidade dela. Daí porque no primeiro domingo do mês nós falamos sobre como descomplicar o seu relacionamento com Deus. O pastor Vandi, um dos pastores da igreja, disse que à luz do relacionamento que Deus teve com aqueles religiosos da época de Jesus, escribas e fariseus, que o verdadeiro cristianismo, ele é sem superficialidades, sem ritualismos e sem legalismos. É um cristianismo de amar a Deus acima de todas as coisas e ter Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida, sabendo que ninguém vem ao Pai senão por Ele. É assim que descomplicamos a nossa vida com Deus. Domingo passado eu falei sobre descomplicar a sua vida, os seus relacionamentos pessoais. Como consequência disso, os irmãos que estavam aqui lembram de que se na verticalidade o nosso relacionamento com Deus está ajustado, descomplicado, amamos a Deus acima de todas as coisas, consequentemente vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, é a dimensão horizontal da nossa fé e da nossa vida cristã. Só que no meio de tudo isso e com esferas e com projeções e com áreas da nossa vida que muitas vezes se sobrepõem, quem sofre é a nossa agenda, né? Às vezes nós temos tantas coisas para fazer e tão pouco tempo para fazer. E aí hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, não numa perspectiva de autoajuda, não para trazer algo que você pode ler em qualquer livro que você encontrar aí em alguma livraria, mas de uma perspectiva bíblica, porque Deus tem sim algo a ser dito acerca de como descomplicar sua agenda, para que a sua vida seja mais feliz por ser mais simples, e em tudo isso o nome de Jesus ser glorificado. Pensando nisso, então, eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler 3 versículos apenas. Os irmãos vão até estranhar, né? O pastor Robson normalmente gosta de ler textos mais longos, mas é porque nós vamos fazer referência ao anterior e ao posterior, aquilo que vem antes e depois, mas abra a sua Bíblia e nós vamos ler juntos em 5 de Efésios, Efésios 5, verso 15 a 17. Efésios capítulo 5, 15 a 17. Se eventualmente você não estiver com a Bíblia nas mãos, você pode ver aí na projeção, em ambos os lados da plataforma, esse texto que diz assim diz a palavra de Deus. Portanto, começa assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios,
remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos ler juntos? É um textinho pequeno, dá para ler juntos. Vamos lá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Vamos pedir que Deus fale conosco? Oremos. Ó Deus amado, nenhum de nós está aqui para receber receitas, fórmulas, mapas, que uma vez seguidos, praticados, dispensem a Tua presença na nossa vida, o Teu guiar interno, sobrenatural na nossa vida. E muito pouco existe que eu possa falar para este povo, Pai. Por isso, ó Deus, eu quero Te pedir que a Tua palavra que reina soberana, Senhor, todas as vezes que é exposta, fale por si mesma. E que seja o Senhor e somente o Senhor, pelo Seu Espírito, que nos ajude a compreender que dimensão é essa do tempo, que tem uma íntima relação, tão íntima relação com a nossa espiritualidade. Pedimos que, da mesma maneira como temos aprendido que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, que também possamos aprender nesta noite, que onde estiver o nosso tempo, estará o nosso coração. Ensina-nos segundo a Tua palavra, pois é isso que nós te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Um dos intelectuais mais proeminentes, mais respeitados e mais produtivos, com mais de 50 livros escritos, é um polonês de 84 anos, que alguns de vocês talvez já tiveram a oportunidade de ouvir falar ou ler, Zygmunt Bauman, sociólogo, que escreveu uma obra que foi traduzida já em vários idiomas, inclusive em português, chamado Amor Líquido. A ideia de Bauman, não somente neste livro, mas em todos os livros que ele produz, é de que nós estamos vivendo relacionamentos líquidos, um tempo líquido, estruturas que nem poderiam ser chamadas de estruturas, porque elas são tão líquidas, que elas mal se sustentam, mal permanecem. Quando ele chama de líquido, ele mesmo define. Ele diz que líquido é tudo aquilo, na ideia que ele coloca, que é feito para não durar. Tudo que é transitório, tudo que não tem permanência, que não tem constância, que não tem consistência. Inclusive, principalmente, a própria ideia contemporânea do tempo. Nós falamos aqui há poucos minutos de como o tempo está se tornando cada vez mais líquido, e é fácil perceber porque ele escorre nas nossas mãos. Essa liquidez do tempo é o que diz Bauman, produz em nós essa sensação, que não tem nada a ver com o tempo mesmo. Os segundos não estão mais rápidos, os minutos não estão mais rápidos, o dia não está mais rápido, mas a sensação que nós temos é de que praticamente todas essas pessoas que estão conectadas nessa grande aldeia global, que é o mundo hoje, sentem que a passagem do tempo já não é mais como em tempos anteriores. Torna-se uma sucessão incontrolável e muitas vezes incontável de momentos rápidos, líquidos, que ora começam, rapidamente se vão. Nesse sentido, Bauman diz nessa obra o seguinte, que nós já podemos legitimamente falar de que o futuro acabou. Ele fala do fim do futuro e explica, ele diz assim, nós vivemos o fim do futuro. Durante toda a era moderna, nossos ancestrais, e não faz muito pouco tempo isso, faz pouquíssimo tempo, é só lembrar da nossa infância para quem tem mais de 40 anos. Durante toda a era moderna, nossos ancestrais agiram e viveram, segundo Bauman, voltados para a direção do futuro. Eles avaliavam a virtude que cada uma de suas realizações era crescentemente acumulada, mas chegaria a uma linha reta final, o futuro. Era para lá que todos caminhavam, dizia Bauman. Porém,
Enquanto naquela época a visão do futuro, do tempo futuro, guiava o presente, hoje nós vivemos o imediato, o urgente, o que não tem futuro, porque se acaba agora, quando a gente acaba de falar. Nossos contemporâneos, nós mesmos, ficamos então atraídos por atalhos, por senso de urgência, pelo dia de hoje. E, consequentemente, quando você está apagando incêndios a cada momento, você não pensa no futuro. O urgente toma conta do importante e do prioritário. E aí ele diz, nós estamos então mais descuidados, ignorantes e negligentes sobre aquilo que virá, porque não dá tempo para se preparar para o futuro. É interessante que essa maneira dele colocar vai muito de encontro à pressão que nós sentimos, queridos, com essa liquidez do tempo presente. Ou melhor dizendo, essa urgência que o presente exerce sobre as minhas agendas pessoais, as suas agendas pessoais, familiares, profissionais, a cada dia. É difícil ir dormir um dia de uma semana normal, inclusive nesse período de férias, sem imaginar a sucessão quase que apavorante e sufocante de coisas que vamos ter que fazer amanhã. Se você for assim, parecido como eu, que não consegue terminar o dia sem revisar a agenda do dia seguinte e da semana seguinte, sem ver quanto tem na conta corrente, porque tem que pagar, muitas dessas coisas são pagamentos que nós temos que fazer, então imagine que as últimas horas do seu dia anterior são coisas do tipo assim, você sofre por antecedência, feito peru de Natal. O fato é que, sem dúvida alguma, o Deus que é Senhor do tempo, que não é líquido da perspectiva de Deus, que é o Senhor da história, tem sim algo a nos ensinar, irmãos, a partir dessa escritura sagrada que está atrás de nós 2000 anos. E o incrível é como Deus, que é Deus do tempo e da história, consegue ter uma resposta a essa liquidez do tempo em pleno século XXI. Portanto, nós vamos hoje meditar sobre como descomplicar a nossa agenda e ser feliz com uma vida mais simples. E essa vida mais simples, mesmo em tempos de liquidez. O texto que nós lemos, de Efésios capítulo 5, ele se encontra numa das mais bonitas, profundas e edificantes partes da Bíblia do Novo Testamento. A carta que Paulo escreve aos Efésios é fruto de um investimento ministerial que ele fez naquela igreja que foi a igreja onde ele mais permaneceu tempo, investindo aquilo que ele sabia na formação daquela igreja. Se você tiver a oportunidade de ler a carta aos Efésios, você vai ver que ela se divide claramente em duas partes, capítulo 1, 2 e 3, aquilo que nós chamamos de seção doutrinária. Paulo resgata tudo aquilo que é preciso que a igreja de Éfeso compreenda sobre quem é Deus, qual é o propósito de Deus e como aquela igreja, como igreja, se insere neste propósito. Alguns chamam a carta de Paulo aos Efésios como o evangelho da igreja. Capítulo 4, 5 e 6, ele então vai aplicar aquilo que é conhecido agora pela exposição dos 3 primeiros capítulos. Por isso você encontra, já no capítulo 4, expressões em que ele faz exortações, chamados, apelos, convocações diante daquilo que ele ensinou. É o método paulino. Ele diz o que é e por causa do que é aquilo que precisamos fazer ou ser. Ele fala do que é realidade da parte de Deus para depois nos convocar à ação. E então, quando chega no capítulo 4, ele inicia essa parte mais prática. Mas é no capítulo 5, que é o capítulo do texto que nós lemos, se você puder manter a sua Bíblia aberta, você verá que Paulo então dá uma consequência prática daquilo que ele ensinou. Veja como ele começa, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, o Deus que ele acabara de apresentar, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo se amou, ele havia falado, como também Cristo nos amou, ele havia falado sobre isso, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em outras palavras, ele diz, porque Deus é o que Ele é, e como eu apresentei para vocês, porque Ele fez o que fez, agora cabe a vocês ser imitadores de Deus como filhos amados.
Ele então exorta, logo no versículo 1, a andar assim de modo digno desta vocação. Capítulo 5, verso 1, ele diz exatamente isso, mas no capítulo 4 ele já havia falado que nós devemos andar de modo digno desse chamado de Deus. E como é esse chamado de Deus? Veja, no capítulo 4, verso 17, ele diz que é um andar diferente. Ele diz que não é um andar como os gentios pagãos que andam no vazio dos seus próprios pensamentos. Pelo contrário, ele nos incentiva, no verso 2 do capítulo 5, a andar em amor como Cristo amou, a andar em santidade, a também a andar como filhos da luz ao invés dos filhos das trevas, ou seja, a andar com atitudes práticas de rejeição daquelas obras infrutíferas das trevas, e assumindo então uma nova forma de viver a vida, como imitadores, filhos amados, imitadores de Deus. Essa ideia de andar, literalmente, ou caminhar, é uma ideia muito forte no Evangelho. O Evangelho não é um evangelho estático, ele é um evangelho de progressão, de caminhada, de crescimento, de modo que, claramente, essa manifestação da imitação de Deus é uma manifestação da maneira, uma expressão da maneira como andamos. A maneira como andamos diz o que nós cremos, diz a quem devotamos a nossa vida, diz para onde nós estamos caminhando, quais são os nossos valores. A prática da vida diz aquilo que nós cremos. Por isso que fica muito claro quando Paulo, depois de expor uma série de partes iniciais, chega no versículo 15 e liga, irmãos, a maneira como caminhamos com o tempo. Paulo então chega no capítulo 5, verso 15, que foi o texto que nós lemos, e diz exatamente o seguinte: vede prudentemente como andais, ou, traduzindo, vejam como vocês estão vivendo, e vejam isso com muito cuidado, prudentemente. Por quê? Porque vocês precisam não ser tolos, mas sábios, porque uma das manifestações desta sabedoria é o uso do tempo que vocês fazem da vida de vocês. Portanto, tempo e espiritualidade não são coisas distantes uma da outra. Da mesma maneira como na oração eu disse que Jesus um dia falou que onde está o nosso tesouro, as nossas posses materiais, o que nos dá uma certa segurança material na vida, aí estará o nosso coração. Portanto, ele diz assim que nós devemos vigiar bastante para saber em quem nós confiamos, se é em Deus, e a quem nós nos dedicamos, se é a Deus ou se é as riquezas deste mundo. Da mesma maneira, ele então poderia muito bem dizer aqui, que onde estiver o nosso tempo, aí estará o nosso tesouro. Onde estiver o nosso tempo, aí estará, o nosso coração. Se você abrir o Infoco antes de ler a Bíblia, não precisa abrir agora, você vai ver que o título do editorial do nosso informativo é: mostre-me sua agenda e eu direi quem você é. Mais ou menos como mostra-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque se amanhã de manhãzinha, segunda-feira típica, nós formos analisar o tempo que nós estaremos envolvendo nas 24 horas que começam hoje à meia-noite, até a meia-noite de amanhã, nós iremos então compreender quais são as nossas prioridades, os nossos valores manifestados na nossa agenda. A ideia, portanto, que nós costumamos dizer que nós não fazemos isso ou não fazemos aquilo porque não temos tempo, na verdade é um auto-engano. Nós não temos tempo porque entendemos que aquilo não é o mais importante para nós. Como então descomplicar essa agenda de tal maneira que a nossa relação com o tempo expresse a nossa espiritualidade, demonstre quem é o nosso Deus na prática, na verdade, diga quem é a quem servimos, quem é aquele a quem servimos. O primeiro aspecto que é preciso que a gente perceba é que o tempo é um valor, não é apenas a sucessão cronológica de momentos. Tempo, nós costumamos dizer, é dinheiro. E aí nós queremos dizer que mais do que dinheiro, tempo é um valor.
Em tempos líquidos de uma sociedade líquida, há duas coisas que não se pega, mas que são as mais valiosas do mundo hoje. Uma delas é o tempo, a outra é o conhecimento. Em tempos pós-modernos, quem tem tempo e quem tem conhecimento é mais rico do que quem tem posses que podem ser quantificadas. Imagine, por exemplo, um homem milionário à beira da morte. Um bilionário com câncer terminal. Imagine um homem com todo o poder político, prestígio social, conhecimento, relações, mas que não tem mais do que um dia de vida. Do que ele é mais rico? Do que ele é mais pobre? Ele é mais pobre de uma coisa chamada tempo. Compreender então o tempo como um valor é exatamente aquilo que Deus nos chama a fazer. Veja bem, ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo não é algo assim tão sem valor como nós podemos pensar, e por isso pensamos em desperdiçar. Na verdade, a vida nos ensina que as coisas mais preciosas, irmãos, são justamente aquelas que menos valorizamos, até que perdemos. Sejam elas no mundo natural da experiência humana, como por exemplo o ar e a água. Tempos atrás, qual de nós imaginaria que em pleno Brasil, rico de recursos naturais, a bacia hidrográfica do mundo, nós estaríamos sendo ensinados a economizar água, porque a água não seria mais, como de fato nunca foi, um recurso renovável. Qual de nós pensaria, nós como brasileiros, num país que tem a floresta amazônica, pensar sobre a qualidade do nosso ar e como precisamos melhorar a qualidade do nosso ar? É porque aquilo que nós de fato deveríamos colocar valor, nós só temos compreensão de que é valioso quando estamos a ponto de perder. Assim também é o tempo de vida, assim também é o tesouro que nós temos, assim também é o talento que nós temos. No verso 16, fica muito claro que a atitude geral que devemos ter para o tempo é expressada pelo gerúndio, pela palavra que está aí, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remindo está aí como um verbo no gerúndio. Porém, lá no grego, na língua original, é uma expressão enorme, que eu vou tentar dizer para vocês aqui. Exagorazomenoi tonkairon. Não estou falando japonês, estou falando grego, koine. O que significa essa palavra, exagorazomenoi tonkairon? Significa remir o tempo. A palavra tempo que é usada aqui, você percebeu, não é a palavra, você que fala grego, não é a palavra mais comum na língua helênica. Não é a palavra, por exemplo, cronos, de onde vem cronômetro, de onde vem cronografia, de onde vem cronologia, quando vem cronografia e assim por diante, cronograma. É a palavra kairos, é uma palavra muito específica da língua grega. Ela não se refere à passagem linear do tempo. Quando ele diz aqui, remindo o tempo, ele não está dizendo que nós devemos olhar para o tempo como passado, presente ou futuro. Mas talvez fosse melhor traduzida pela ideia de que é uma oportunidade única, irrepetível e insubstituível. É um kairos, uma coisa que acontece uma vez só na vida, daquela maneira, com aquela estruturação e que de repente é jogada assim nos seus peitos, para que você decida o que fazer com ela. É, por exemplo, a expressão que fala de um momento da história. Quando Paulo escreve aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, e vai dizer sobre o momento em que Jesus Cristo veio, ele diz assim, que vindo a plenitude do tempo, ou seja, vindo o kairos de Deus, Deus enviou o seu Filho, naquele tempo concreto da história, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Do mesmo jeito que na história, Deus, em dados momentos, oportuniza esse neologismo que é cada vez mais comum, instantes que não se repetem, como a vinda de Jesus Cristo aqui descrita, também na minha história e na sua história isso acontece. Na linguagem coloquial,
Kairos significa uma oportunidade única. Por isso que o texto paralelo a esse, que está na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 5, diz assim: aproveitai as oportunidades. Então, remindo o tempo significa aproveitar as oportunidades. Agora, queridos, preste bem atenção, porque se quando falamos em remir o tempo como algo que nós devemos fazer, é porque, de fato, nós temos a tendência de não fazer. O tempo cronos passa ao longo de segundos, minutos, dias, semanas e anos. Mas, na verdade, irmãos, como alguns já disseram para nós, o cronos da nossa vida se constitui de kairos, repetidos um após o outro, oportunidades únicas. Agora, passou. Eu nunca mais vou ter a oportunidade de pregar este sermão para vocês aqui, nesse contexto, porque é virtualmente impossível que todas as circunstâncias que circulam e interpenetram as nossas vidas e que convergiram no Kairos de Deus para esta noite, do dia 17 de janeiro de 2016, aconteçam de novo. Basta que um de vocês não esteja aqui, basta que eu não esteja aqui, basta que uma palavra que eu tirei de dizer não disse, ou que eu disse não falei mais, e essa oportunidade não aconteceu mais, e não mais acontecerá. Assim é com a minha vida, assim é com a sua vida. Assim, nunca mais, queridos, nunca mais eu terei 5 anos de idade, nunca mais eu terei 15 anos de idade, nunca mais eu terei 25 anos de idade, nunca mais eu estarei em determinados momentos e lugares onde eu estive. Essa cultura do selfie, que nos faz querer registrar e cristalizar no tempo momentos que já passaram, se por um lado nos fazem escrever uma história cronológica de momentos da nossa vida, por outro lado nos fazem perder a oportunidade de usufruir. Lá em casa nós temos um dilema. Séfora é uma pessoa que gosta de muitas fotografias, mulheres gostam de fotografias, e então quando nós vamos sair para qualquer lugar, nós temos ali 2 pessoas, uma que quer aproveitar e outra que quer tirar foto. Você não tem esse problema, certamente. Sua esposa não é assim, sua namorada não é assim, seus filhos não são assim. Então, você fica naquela situação de eu aproveito ou eu tiro a fotografia? Bom, eu sou daqueles que eu prefiro aproveitar. Mas há gente que quer prender o tempo kairos numa foto. Por quê, queridos? Porque nós temos a nítida convicção de que aquele tempo não vai voltar mais. Ora, se você tiver alguma coisa que nunca mais você vai ter, aquilo precisa ser muito valorizado. Porque, de alguma forma, nós fomos tomados, sempre, irmãos, por uma certa nostalgia, uma certa tristeza que evoca uma perda muito maior do que uma perda de um bem material. Se você perde um bem material, você corre atrás e reconquista talvez melhor do que aquele. Mas o momento, o tempo, a oportunidade, não há coisa no mundo que faça com que você compre de novo. Se eu quisesse fazer vocês se sentirem muito mal, se sentissem muito mal aqui, eu talvez pudesse fazê-los relembrar das oportunidades que pensamos. Pais, lembra daquele primeiro jogo do futebol do seu filho, em que você não esteve? Essa é tradicional, né? Um clichê de cinema americano. Mães, lembra daquele primeiro momento, quando sua filha falou pela primeira vez que estava paquerando, namorando, ou pensando em namorar um rapazinho? Maridos, e aí os maridos são sempre mais esquecidos, né? Lembra do primeiro beijo? Lembra da primeira carta? Na época que escrevia-se cartas? Porque hoje as pessoas namoram por WhatsApp, né? É algo muito romântico, faz parte dos tempos líquidos, né? É tão romântico que inventaram os emojis, né? Aqueles emoticons, para que você possa colocar alguma emoção naquele negócio VDD, AGR, ABR, MAH, ou seja, é verdade que eu te vejo daqui a pouco, amanhã, alguma coisa assim. Valorize isso, porque Deus valoriza. Deus faz o tempo cronos uma sucessão de oportunidades que não voltam.
Se não voltam e não queremos ser tomados pela nostalgia, somos levados então ao segundo aspecto. O primeiro é que nós descomplicamos a nossa agenda na medida em que nós damos verdadeiro valor ao tempo. Pare um pouquinho e veja os compromissos que diariamente você assume, o tempo que você investe neles, e você perceberá se eles têm verdadeiro valor ou não para você. Deveriam ter, porque afinal de contas eles não vão voltar mais. O dia de ontem acabou, não existe mais. Mas em segundo lugar, a vida cristã é mais descomplicada e, portanto, mais feliz, na medida em que a nossa relação com o tempo é uma tentativa de comprar de volta as oportunidades. A ideia da palavra remir é justamente essa. O tempo não se repete, o tempo tem valor. O que eu faço com aquilo que eu perdi do tempo? Bom, segundo Paulo, é possível remir o tempo. A palavra remir aqui dá uma ênfase maior na iniciativa que devemos ter, proativa, ativa, para com o tempo, e que exige algum tipo de investimento da nossa parte. Matthew Henry, um comentarista reformado, diz que a ideia de remir o tempo é a de comprar de volta as oportunidades. Segundo ele, quando Paulo está escrevendo isso, ele está imaginando aqueles comerciantes, mercadores de especiarias que vinham do Oriente, de vários lugares e que passavam por Éfeso. E eles tinham que remir o tempo no sentido de que eles precisavam entender quais eram os tempos e as estações corretas para vender e comprar os produtos certos. Havia produtos de estação, de época. Os remidos, ou aqueles que remiam o tempo, conseguiam entender e calcular o tempo que a caravana saía do Oriente para chegar naquele lugar na hora certa, com o produto certo, para a época certa. E quando eles faziam todo um planejamento, eles estavam comprando o tempo, remindo o tempo, fazendo com que o tempo trabalhasse em favor deles. Então, ao usar o verbo remir, Paulo está dizendo que nós podemos sim, irmãos, não voltar no tempo, mas podemos recomprar o tempo. A tendência nossa é de fazer mau uso, e Paulo está dizendo, não desperdice, faça bom uso, recompre o tempo. Aquela oportunidade que passou, não voltará, mas como aquela oportunidade haverá outras semelhantes, seja proativo, e use o melhor destas novas oportunidades, porque elas compensarão de alguma forma aquelas oportunidades que acabaram. O tempo perdido nos torna ineficientes, irmãos, sem rumo, sem norte, sem foco. Época de férias, por exemplo, é uma época que nós confundimos desconstrução das nossas agendas com o desperdício do nosso tempo. Por isso que é muito comum, principalmente aos jovens e adolescentes, quando estão com um período prolongado de férias, lá por volta da terceira, quarta semana, eles começarem a ficar entediados. De vez em quando aparece no consultório alguém dizendo, estou muito triste, doutor. E eu digo, mas triste, que tipo de tristeza? É porque eu não tenho nada o que fazer. Eu disse, não, isso não é tristeza, isso é tédio. Tédio é quando você perde o foco da vida. Você já passou pela experiência de tirar férias e decidir que vai fazer alguma coisa, mas não parar para planejar, e chegar no penúltimo dia das férias, e então você chegar à conclusão que não fez absolutamente nada daquilo que você tinha planejado? É porque de fato você não remiu o tempo. Você achou que o tempo poderia simplesmente continuar, e ele seria um recurso inesgotável. E aí chega o final e você descobre então que perdeu o tempo. Paulo diz que nós precisamos nos tornar mais eficientes, porque isso nos dá rumo, nos dá norte, nos dá foco. Quando perdemos tempo, nos tornamos desencorajados. Várias pessoas perguntam para mim, qual é que eu faço com meu filho adolescente ou meu filho jovem, que nunca termina uma coisa que começa? Bom, as explicações poderiam ser as mais diversas, mas uma das explicações é que você vai perdendo a capacidade de se motivar quando você faz projetos que você não termina. Da próxima você vai ser do mesmo jeito, eu não vou conseguir chegar no final.
E você vai se desencorajando, porque a negligência, o desperdício do tempo, faz com que você não acredite mais que pode aproveitar o tempo. Avaliamos que já perdemos, então perdido por 1, perdido por 10, eu vou ficar aqui deitado. Levam-nos também a abrir mão de responsabilidades que nós não podemos abrir, irmãos. A ineficiência com o nosso tempo faz com que sejamos extremamente irresponsáveis com a nossa vida. Você só tem essa, e ninguém vai poder lhe dar 1 minuto sequer da vida que você está desperdiçando. A coisa mais incrível do mundo é uma frase que me chegou há alguns anos atrás, que me ajuda muito a compreender o que é que eu estou fazendo com a minha vida, irmãos. Todas as vezes que eu não faço minha agenda, pode ter certeza, alguém vai fazer por mim. Agora, eu lhe pergunto, você pegaria todo o seu dinheiro, colocaria num saco e diria assim para alguém: isso não tem valor para mim, faça com ele o que você quiser? Alguém aqui faria isso? Alguém faria essa tolice? Pegar todo o seu dinheiro, toda a sua economia, todos os seus bens, colocar num saco e dizer assim: faça com ele o que você quiser, porque isso não é tão importante, que eu dê muita importância a isso, que eu dê tanto interesse a isso? Você não faria. Agora, nós fazemos continuamente o nosso tempo, que é o nosso bem maior, e entregamos às pessoas. Conseguimos começar um dia, e se alguém perguntar para mim ou para você: o que é que você vai fazer nesse dia? Ah, não sei. Vai aparecer alguém com uma tarefa para você. Vai aparecer alguém com uma agenda para você. Vai aparecer alguém que vai dizer a você o que fazer, mesmo que seja do tipo, como acontece em casais: bem, tu pode ir comigo para o shopping? Querido, se você já não tiver uma desculpa muito bem concatenada para essa verdadeira tentação de desperdiçar o tempo, que é ir para shopping, ver vitrine. Claro, eu estou falando de um ponto de vista masculino, mas a agenda é minha, eu que tenho que cuidar dela. Se eu não cuido, alguém cuida. O tempo perdido, portanto, faz com que nós abramos mão da responsabilidade que temos com a nossa própria vida, irmãos. Porque se não fazemos a nossa agenda, se não fizermos a nossa agenda, pode ter certeza, alguém aparecerá com alguma coisa para completar a sua agenda. E bingo, quem é a pessoa, ou quem deveria ser a pessoa mais interessada a fazer bom uso do seu tempo? É sua mulher? É seu marido? É seus filhos? São seus filhos? São seus amigos? Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém deveria cuidar da sua vida melhor do que você mesmo. Essa responsabilidade a gente não transfere para ninguém, por mais que a gente confie em alguém. Quem tem que estabelecer o uso do meu tempo sou eu, não é minha esposa. Quem tem que estabelecer o uso do meu tempo sou eu, não podem ser os meus filhos. E aí eu gostaria de fazer um pequeno exercício agora, para quebrar um pouco a tendência da mensagem. Vamos agora, aqui, preste atenção. Eu gostaria que você pensasse agora. Última semana que acabou ontem. Ficou alguma coisa pendente que você não fez na semana passada? Lembrou? Só lembro de uma. Ficou alguma coisa pendente da semana passada? De domingo passado até sábado, você pensou em fazer alguma coisa que não teve tempo de fazer? Que deixou pendente? Lembrou? Não, só uma. Ok. O que é que você estava fazendo quando você pensou em fazer o que acabou não fazendo? O que você acabou fazendo no lugar dessa coisa? Eu me lembrei de uma. Eu me lembrei que eu tinha programado para fazer determinada coisa. E aí eu vim aqui para a igreja. Você sabe que estar aqui na igreja é uma bênção, é o meu trabalho. Mas se eu não fizer determinadas coisas antes de chegar na igreja, eu não consigo fazer.
depois que eu chegar na igreja, porque quando você chega aqui, obviamente, você tem uma série de coisas que vão sendo feitas à agenda. Wagner chega ali com a sua agendinha e já senta perto de mim e diz: pastor, posso despachar com o senhor? Pois não. Aí começa isso. Aí uma pessoa telefona, outra pessoa faz isso, assim por diante. Mas ninguém foi culpado porque eu não consegui fazer o que eu fiz. Você já passou pela experiência de pagar juros tendo dinheiro na conta porque esqueceu de fazer o pagamento? Será que você esqueceu mesmo? Ou será que você foi deixando, colocando outras prioridades na frente, porque alguém fez a sua agenda? O fato é que se você, nesta semana, fizer a mesma coisa, só um louco pode esperar colher frutos diferentes da mesma semeadura. Se hoje eu continuar deixando que as pessoas façam a minha agenda, elas farão, mas eu ficarei com uma lista de pendências para o resto da semana. E uma semana passa para outra. Fui dar um curso numa instituição de ensino aqui em João Pessoa, e eles mudaram a maneira como eles fazem o cadastro dos professores. E pela primeira vez eles pediram, eu já tinha mandado toda a documentação, mas eles pediram que eu enviasse o diploma do meu mestrado em psicologia. E aí eu disse assim: eu não tenho. A coordenadora acadêmica disse: como o senhor não tem? O senhor não é mestre em psicologia social? Eu sou, mas eu não tenho. Disse: quando foi que o senhor se formou? Eu disse: em 1900, esse tempo todo. E aí eu disse: mas eles me deram essa declaração, a declaração de conclusão do curso. Não serve. A instituição agora está exigindo o diploma. E o curso ia começar na quinta, isso era uma segunda-feira. E aí eu disse assim: olha, eu acho que não vai dar tempo. E ela me disse uma coisa bem interessante: realmente, depois de todos esses anos, se não deu tempo para o senhor conseguir pegar o diploma na universidade, realmente até quinta-feira não vai dar mesmo não. Você está rindo porque sou eu que estou confessando meu pecado aqui. Agora, se eu sair daqui e pedir para que você conte a sua experiência, eu duvido, como dizia minha velha mãe, que você não tenha uma história semelhante de algo que você disse: eu pego amanhã, depois eu passo, eu faço depois, até que chega um momento em que as circunstâncias dizem: é aqui e agora, amigo, tem ou não tem, fez ou não fez, e você diz assim: não deu tempo. Não deu tempo, é porque alguém fez a sua agenda, porque você não fez a sua própria agência. Olha o que é que James Moffat diz sobre isso. Ele diz assim, que nós teremos a eternidade inteira para celebrar as nossas vidas, mas temos uma vida muito curta antes do pôr do sol para conquistá-las. O que nós vamos celebrar pode ser eterno, mas a conquista do que nós vamos celebrar acaba a cada pôr do sol, porque o dia de hoje não volta mais. Por conta disso, nós chegamos ao terceiro momento dessa mensagem. É que a vida cristã é mais descomplicada e feliz na medida em que a nossa relação com o tempo é de encarar o desafio de situações adversas que fazem com que sejamos presos ao tempo. É isso que Paulo está dizendo quando fala que porque os dias são maus. A palavra que Paulo está dizendo não é porque os dias são piores à frente do que atrás, ele tinha enfrentado dias ruins, é porque eles serão mais complicados, as pessoas terão progressivamente mais complicações na vida, os dias serão naturalmente piores, cada vez mais os tempos serão mais difíceis e perigosos para aqueles que neles vivem. Eu tenho 3 filhos, vocês conhecem, o nome do mais velho é Micael, a do meio é Manuela e o mais novo é Gabriel. Mas eles poderiam ser chamados de Manaíra, Orlando e Tambaú, porque eles nasceram exatamente quando eu estava plantando uma dessas 3 igrejas. Nós estamos completando 15 anos de igreja de Tambaú, Gabriel está completando 15 anos.
Quando começamos Manaíra, nasceu Micael mais velho. E quando estávamos em Orlando, plantando a igreja lá, nasceu Manuela, ou Manuela estava pequenininha quando foi para lá. Por que eu estou dizendo isso? É porque quando eu penso na minha vida, eu penso assim: quando eu estava solteiro, eu tinha mais tempo. Quando eu casei, os dias ficaram piores. Não por causa de Cefra, mas é porque eu quero ser um bom esposo. Eu tenho que dar tempo à minha esposa, não é isso? Aí eu disse: não, agora está bom, eu ainda consigo lidar. Onde estão dois, a agenda fica muito mais fácil. Aí veio Micael. E Micael veio quando eu estava plantando uma igreja. E eu estava terminando naquela época, 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, o meu curso de psicologia, a graduação. E aí eu pensei assim: gente, não vai dar não. Plantando uma igreja, recém-casado, filho, dá não. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os dias foram ficando piores. Manuela certamente está assistindo, porque Manuela veio. Não porque Manuela veio, mas porque era mais um para fatiar meu tempo. Depois ficou mais difícil ainda, porque veio o terceiro. E sabe o que eu descobri? Que a coisa não ia melhorar. Não estamos querendo fazer um quarto filho, mas a verdade é que está mais difícil hoje. Tudo na minha vida hoje é mais difícil. Na sua também será amanhã. Os dias serão maus. Saiba de uma coisa: não espere que o tempo se afrouxe para você poder valorizá-lo, remi-lo. Ele vai ficar cada vez mais apertado. Ele afirma que a razão para remir o tempo é justamente porque os dias são maus. Então, diante desse cenário, nem um pouco promissor de como devemos lidar com o tempo, em uma época cada vez mais líquida, em que nada é feito para durar por muito tempo, e diante de uma retrospectiva nem tão lucrativa, porque já perdemos muito tempo, precisamos descomplicar as nossas agendas para viver felizes com uma vida mais simples. Hoje pela manhã o nosso irmão Márcio compartilhou um determinado momento em que eles tinham que decidir se compravam um apartamento maior ou se mudavam para um apartamento maior, porque as coisas que estavam dentro do apartamento e a família não cabiam mais no apartamento, até que sua filha mais nova disse assim: o problema não é que o apartamento precisa crescer, é que nossas coisas precisam ser diminuídas. E aí novamente nós estamos diante do tempo. O problema é que nós podemos comprar um apartamento maior, mas nós não podemos comprar um dia maior do que 24 horas. Então o julgamento tem a ver com aquilo que nós vamos fazer das 24 horas. Veja o que a sabedoria de Salomão nos ensina, irmãos, e que é tão importante, e que está em Eclesiastes capítulo 2, verso 1 a 17, ou de 1 a 7, desculpe, que eu gosto de chamar da poesia do lembra-te antes que. Lembra-te antes que. Olha o que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem pouco, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Antes que aconteça isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, no dia em que não puderes levantar a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, porque já não ouves. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que também venhas a temer o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres a cabeça como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite,
porque vais à casa eterna, e os pranteadores já estão rodeando a ti na praça. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Eu não sei, irmão, se é porque eu fui alcançado pelo Evangelho, muito jovem, com 15 anos e poucos meses, ou se naquela época o Evangelho que se pregava dava muito pouca importância ao presente da nossa vida e nos fazia olhar para a eternidade. Mas desde cedo eu ouvi uma palavra que se encontra em João capítulo 9, verso 4, e que ensina muito o que significa remir o tempo, ou aproveitar as oportunidades. Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Existe um dia na nossa época de vida, existe uma noite, e do mesmo jeito que dia é para trabalhar e noite é para descansar, há uma época da nossa vida que é para produzir, e outra época da nossa vida que é para manter o que foi produzido. Quando nós invertemos essas estações da vida e do tempo, nós não estamos remindo o tempo. Há jovens aqui que têm mais ou menos a mesma idade que eu tinha quando encontrei com Jesus Cristo, ou Ele me encontrou. Eu quero dizer para você, essa vitalidade, esse tempo, essa criatividade, essa inteligência que você tem, você nunca mais vai ter depois que você for jovem. Lembre-se do Criador. Agora, se você já conheceu o Senhor um pouco mais maduro, não seja isso que faça você dizer assim: eu nada mais posso fazer porque já estou velho. Porque existem estações da vida, e na maturidade da vida há coisas que a gente faz com mais eficácia, com mais eficiência, com mais capacidade, porque a experiência da vida nos ensina a aproveitar melhor as chances, as oportunidades e os recursos que nós temos. Se somos jovens, não digamos, não tenho tempo porque eu tenho muito para viver. Se somos mais maduros, também não vamos dizer, não tenho mais tempo, por isso nada faço. Porque seja maduro ou seja jovem, é preciso que a gente se lembre e priorize quem é, afinal de contas, o Senhor do tempo da nossa vida. Um dos maiores elogios que eu já recebi, eu entendi como elogio, foi há muitos anos atrás, no início dessa igreja. Nós fazíamos um acampamento no Engenho Laranjeiras, que nós conhecemos ainda quando eu fui pastor em Manaíra, que era proprietário de uma pessoa que alguns aqui ainda se lembram, Barreto, que foi inclusive vereador aqui na cidade, Francisco Barreto, professor. E nós estávamos num determinado momento, depois de um momento lá de culto, e ele disse assim: pastor, eu admiro o senhor porque o senhor é carbonário. Eu fiz aquela cara de quem tinha entendido, agradeci, porque quando você não sabe alguma coisa que a pessoa fala a seu respeito, é melhor agradecer, porque vai que é alguma coisa boa e você não agradece, você fica como mal educado. Mas se for uma coisa ruim e você agradecer, você fica como generoso, que conseguiu matar no peito e sair com ela jogando, apesar da crítica. E aí, no quarto, eu fui lá, no dicionário, naquela época não havia Google, eu andava com um dicionáriozinho pequenininho e fui procurar o que é carbonário. Eu descobri que ele me chamou de carvão. Carbonário vem de carvão. E aí eu imaginei que talvez eu estivesse muito bronzeado, mas ele falou de uma maneira lisonjeira.
E aí no outro dia eu perguntei: ô Barreto, me desculpe, mas assim, eu não entendi bem por que você me chamou de carbonário. Você sabe que quando você não entende as coisas, você tem que pedir arrego. Em algum momento você tem que dizer: não entendi, e pedir a alguém que explique. E ele disse assim: sabe, reverendo Robson, você é do tipo de pessoa que só se satisfaz quando se consome até o último calor que produz, seja para aquecer ou seja para iluminar. Isso é ou não é um elogio? Aí eu fiquei todo feliz. E virei o cavãozinho mais feliz do mundo. Porque se você prestar bem atenção, para que serve a vida, irmãos? Se não for para você se desgastar naquilo que você acredita, se não for para você investir naquilo que você valoriza. Tem gente que não vive, deixa a vida passar, ou deixa a vida lhe levar. É preciso que você eleja, então, afinal de contas, para que você vai remir o tempo. E eis aqui 2 ou 3 sugestões para você. Aproveite o tempo naquilo que Deus coloca como prioridades para você, querido. É aquilo que eu coloco no texto do Enfoco: abra a sua agenda. Abra a sua agenda. Abrir a agenda é dizer assim: Deus, o que é a prioridade do Senhor para a minha vida? Você já passou pela experiência de começar um dia com uma lista de o que fazer, e lá pelas tantas você não conseguir fazer nada, e você ficar com aquela sensação: era melhor não ter saído de casa? Porque nada deu certo. Você já parou, suspeitou que talvez você fez a sua lista, a sua agenda, mas não parou em algum momento para dizer: Deus, isso aqui é o que eu quero fazer, ou o que eu preciso fazer, ou o que eu devo fazer. Agora, o que é que tu queres para mim? Qual é a tua agenda para mim? Abra sua agenda para Deus. Você economiza tempo, aproveita a oportunidade quando você compreende que, se você crê em Deus e Ele é Senhor da sua vida por meio de Jesus Cristo, você não é dono do seu tempo, meu irmão. É uma ilusão imaginar que você vai remir o tempo por ter uma boa gestão do seu tempo. No começo do ano, mais de uma pessoa me pergunta: pastor, qual é o software que o senhor usa para gerir seu tempo? Bom, você pode encontrar vários aí no mercado. Você pode usar até aquela velha agenda de papel que você escreve. Pouco importa. Se você é crente em Jesus Cristo, se você confia que Deus é o Senhor da sua vida, do mesmo jeito que Ele toma conta do seu dinheiro e da sua alma para a eternidade, por que Ele não tomaria conta melhor da sua agenda? Eu não estou falando de ser negligente com obrigações familiares e de trabalho, irmãos. Mas presta bem atenção: se Deus é Senhor da sua vida, o tempo que Ele lhe dá num dia de 24 horas é de quem? É seu? Para você fazer o que você quiser? Ou é dele para Ele estabelecer prioridades para a sua vida? É dele, querido. Comece com Ele. Quando a gente fala de momento devocional na manhã de um dia, é porque aquele momento é o momento em que Deus abre a nossa mente, esclarece as nossas prioridades, até mesmo para decidir, por exemplo, que não vai dar tempo de fazer tudo aquilo naquele dia e distribuir melhor durante a semana, para ter espaços em que eu possa investir naquilo que é mais importante. Passamos uma semana após a outra, não temos tempo para sair com a esposa ou com o esposo, não temos tempo para filhos, não temos tempo para as coisas da igreja, não temos tempo para visitar os amigos, eles morrem e a gente fica lamentando porque não visitou enquanto eles estavam vivos. E por que que isso acontece? Porque as nossas prioridades refletem os nossos valores, e os nossos valores serão sempre egoístas, porque o tempo é um valor que nós vamos sempre agarrá-lo com a mão. Preciso abrir mão e dizer assim: Senhor, a minha agenda é tua. Abra a sua agenda para Deus. Veja o que é que Paulo diz. Ele diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele estava falando de valor, irmão, de investimento. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete, que termine, que finalize a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tem uma carreira que Deus tem para você, tem um ministério que Deus tem para você. Não pense que ele estava falando isso porque ele era missionário.
O que Deus quer lhe usar, Ele não vai usar ninguém no seu lugar. O casamento que você tem, no qual você deve investir, é só seu, não é meu. Se você não cuida dele com o zelo que você tem que cuidar, depois não venha para que eu tente consertar. A relação com seus filhos é sua, eles crescem rápido. Eu tomei um susto, irmãos, quando minha filha aos 15 anos disse: pai, eu quero sair de casa para estudar fora. Eu imaginava um dia que minha filha iria sair dos meus braços para os braços de um sujeito abençoado que ele vai escolher para ela, mas daqui a 30 anos, irmãos. E de repente a menina com 15 anos sai, e o outro está ali me aperreando todo dia com a cotação do dólar, dizendo: pai, será que vai dar, será que não vai dar, será que vai dar, porque quer ir embora. É 12, é 15, os filhos da gente estão voando, porque as asas deles são mais rápidas do que as nossas, porque o tempo deles é mais rápido do que o nosso. Quando eu era adolescente em Campina Grande, o maior alvo que eu tinha era vir morar em João Pessoa. Cheguei até Recife. Meus filhos pensam em alguma coisa um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais além. Corra, daqui a pouco eles batem asa e você não conviveu com eles. Por quê, querido? Porque há uma carreira que é sua, um ministério de pai, de mãe, de marido, de mulher que é seu, não é de ninguém mais. Abra a sua agenda para o que Deus quer fazer na sua vida. Nesse ano de 2016, não fique com a sensação de que você não vai conseguir fazer os seus objetivos. Fique com a certeza de que, se você investir correto, abrir a sua agenda para Deus, você chegará no dia 31 de dezembro, tendo cumprido a sua carreira para o ano de 2016. Mas só se você abrir a sua agenda para Deus. Segundo lugar, prático. Estabeleça prioridades, que não sejam as suas prioridades, que não sejam apenas para o seu bel prazer. Irmãos, eu sei que há um tempo que a gente precisa olhar para a gente, talvez seja esse momento que você esteja vivendo, mas veja, mesmo esse tempo precisa ter uma finalidade maior. Eu fico imaginando, queridos, que existe um tédio daqueles que não têm o que fazer, mas existe outro tédio daqueles que, tendo tudo o que querem, podendo fazer, não sabem mais como animar a vida. Somente a ética profissional me impede de dizer nomes e circunstâncias, mas eu posso garantir a vocês que talvez uma das coisas mais tristes é você estar num consultório e ouvir de um dos homens mais ricos que nós temos no nosso estado dizer algo semelhante assim: eu acordo no dia a dia da minha vida, podendo comer tudo o que eu quiser, ir para onde eu quiser e fazer o que eu quiser, e eu termino todo dia com um vazio, achando que a vida não pode ser somente isso. E eu digo para ele: realmente, a vida não é somente isso. A gente quer ter mais dinheiro para poder fazer mais coisas. Eu garanto, tem gente que tem muito dinheiro e faz tudo o que você gostaria de fazer, mas nem por isso é feliz, porque infelizmente a vida é de si para si mesmo. Mesmo quando tomamos conta da nossa vida, nós precisamos tomar conta da nossa vida em função de algo maior. Quando em 2005 eu tive a oportunidade de ir ao Havaí fazer o curso do Instituto Haggai, eu encontrei um homem de quase 60 anos de idade. Naquela época eu tinha 40 anos de idade. E ele tinha algo que era fenomenal, ele tinha uma disposição física que era tremendo. Aquele homem era um esportista, aquele homem era uma pessoa de uma energia muito grande, um canadense. E aí eu perguntei para ele por que ele se mantinha assim tão em shape, tão em forma, em todos os sentidos. Não era apenas um cara que gostava de ir para a academia, ele fazia coisas que os outros mais jovens não faziam, disposição, agilidade mental e tudo mais. Ele disse: eu cuido de mim.
Aí ele disse, eu perguntei, sim, mas cuida, não entendi, cuida por quê? Ele disse, eu cuido de mim porque as pessoas que mais eu amo vão precisar de mim mais tempo. Está aí um bom motivo para você se cuidar. Está aí um bom motivo para você cuidar do seu tempo. As pessoas que você mais ama vão precisar de você mais tempo. As pessoas que você menos ama não vão fazer diferença se você morre cedo ou morre tarde. Mas as pessoas que você mais ama precisam de você mais tempo. A gente quer ver os filhos da gente. A gente quer ver os netos da gente. A gente quer vê-los grandes, caminhando com Deus. A gente precisa fazer melhor uso do nosso tempo. E finalmente, para encerrar, de forma prática, abra sua agenda. De forma prática, estabeleça as prioridades de Deus para o seu tempo, mas acima de tudo, compreenda que quando você administra o seu tempo da perspectiva de Deus, diz o texto que você encontra a vontade de Deus para a sua vida e isso lhe dá paz. Um termômetro para você entender se o seu tempo está sendo bem usado ou não, é quanto menos sensação de culpa e de medo pelo tempo que se perdeu você tiver, mais no centro da vontade de Deus você estará, porque você entenderá que aquelas coisas que passaram, de alguma forma, fazia parte de um propósito de Deus, e aquelas coisas que você não vai conseguir fazer, de alguma forma, nunca estiveram no propósito de Deus para você. Você então se torna um barco à vela. O barco à vela não se preocupa se tem ou não um motor. O barco à vela se preocupa para onde o vento o leva e simplesmente ajusta a vela na direção do vento. Nós não somos barcos a motor. Neste mundo competitivo, nós não precisamos ter um motor maior e mais produtivo para que o tempo seja melhor aproveitado. Nós precisamos ser um barco à vela que seja guiado pelo vento do Senhor na direção que Ele quer. E aí cada um de nós cumprirá a sua carreira, completará o seu ministério. Que Deus nos dê essa sabedoria de remir o tempo, porque os dias são maus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nessa noite eu falei sobre o valor do tempo. Nessa noite eu falei sobre a necessidade de você remir o tempo. E falei sobre a necessidade de você enfrentar todos os obstáculos que fazem com que o seu tempo esteja sob controle de outros. No final da mensagem eu falei sobre abrir a sua agenda para Deus. Compreender as prioridades de Deus para a sua vida e entender que quanto menos culpa sobre o tempo você tiver, mais próximo do centro da vontade de Deus você estará. E eu lhe faço agora um desafio no começo deste ano. Primeiro desafio, abra sua agenda para Deus. Que tal você dizer, Deus, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas se o Senhor me der vida até o dia 31 de dezembro de 2016, eu quero que o Senhor é que ordene as prioridades da minha vida. Eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Eu quero ser um bom profissional. Eu não quero ser negligente, eu não quero ser irresponsável, mas eu quero, acima de tudo, a tua vontade na minha vida. Está aqui a minha agenda, escreva. Você é capaz de confiar em Deus para fazer isso? Você é capaz de abrir mão desse poder que a gente pensa ter sobre o tempo? Ou que quer dar aos outros para controlar quando não conseguimos e colocar o tempo nas mãos de Deus? Faça isso nesse momento. Curva a sua cabeça. Faça esse compromisso com Deus. Abra sua agenda para Deus. Peça que Ele estabeleça prioridades para você. Garanto que não vai faltar tempo para as coisas que você quer fazer, desde que elas conduzam à glória de Deus. Garanto que você não vai se sentir mais culpado no final deste ano de 2016, se você compreender
que quem manda na sua vida e no seu tempo é Deus. Abra sua agenda, deixe Deus ordenar as suas prioridades e usufrua o pouco ou muito tempo que Deus tem para você ainda. É o que nós vamos orar nesse momento. Ó Deus amado e querido Pai, fica a sensação, Senhor, muito forte no meu coração, de que falar de uma coisa, Pai, de uma dimensão tão pouco concreta, tão subjetiva, que nós não podemos apalpar com as mãos, nem sentir o cheiro, nem um gosto, que é o tempo, mas que infelizmente tem repercussões em coisas muito concretas, ó Pai. Fica a sensação, Senhor, que somente o Teu Espírito Santo é que pode manifestar a cada um que está aqui, bem como a cada um que está assistindo pela TV, pela internet, o que essa mensagem tem a ver com cada um, Pai. Senhor, eu te pedi no início, junto com os meus irmãos, que nós pudéssemos compreender o que o tempo tem a ver com a nossa vida contigo, com a nossa espiritualidade, para que a gente não imaginasse que são departamentos separados e que eu posso fazer o que eu quiser com o meu tempo e minha vida espiritual não vai ser afetada, ou a minha vida espiritual pode ser do jeito que tiver e o meu tempo não será afetado. Não, Pai, onde nós estivermos com o nosso tempo, aí estará o nosso coração. Ajuda-nos a compreender isso, ensina-nos, ó Pai, e a cada um de maneira personalizada, como a agenda de cada um não pode ser repetida por ninguém, assim também a Tua palavra nessa noite seja personalizada pelo Teu Espírito, porque a gente aqui que precisa, Pai, colocar mais coisas na agenda, e há pessoas aqui que precisam tirar mais coisas da agenda, mas qualquer um de nós precisa entregar o lápis nas Tuas mãos, para que Tu escrevas na nossa agenda, porque ela precisa estar aberta para as Tuas prioridades, e é isso que nós te pedimos que Tu faças. Aqueles que estão levando a sério esse momento, Pai, e compreendendo que nós estamos acabando mais um dia, e que o dia 17 de janeiro não voltará mais, e que amanhã será um novo dia, de apenas 24 horas, que também ao final delas não voltarão mais, e assim será os próximos dias de toda a nossa vida. Aqueles que estiverem entendendo isso, Pai, com o senso de importância que isso merece, ajuda-os, ajuda-nos a que possamos fazer melhor tempo, descomplicar a nossa agenda e viver uma vida mais feliz, mais simples, por estar no centro da Tua prioridade para nós. Oramos assim e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos louvar a Deus com essa música que tem tudo a ver com aquilo que nós ouvimos. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. E eu anseio pela noite, pelo dia sublime, tão sublime, da saudade por alguém que eu ainda não vi. Me imagino
correndo pra teus braços, ó Pai. Eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, guiando as águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas vou seguindo para o eterno lar, enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar. Quando não sei, um dia eu sei, estarei no meu lugar, no meu lugar tão sublime. Jerusalém, Jerusalém, a nova Jerusalém, Jerusalém. Encontrei a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei em ti, encontrei o meu lugar, o meu lugar, encontrei o meu lugar, o meu lugar, encontrei o meu lugar, tão sublime. La 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 E aí, espero que tenha gostado. E que também nessa próxima semana que se iniciou hoje, você não diga mais que não fez algo porque não teve tempo. Porque você já aprendeu agora, através dessa mensagem, que tempo é uma questão de prioridade. Abrir a agenda para o caminhar com Deus, para o designar de Deus em toda a sua vida. Esperamos que você, durante esta semana, esteja muito abençoado com essas verdades que você aprendeu hoje no culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Se você deseja entrar em contato conosco, ou quem sabe no próximo domingo estar aqui, veja todas as informações que estão aí no vídeo e certamente você vai saber como nos encontrar. Que Deus abençoe e até a próxima ocasião.